O empate frustrante do Ipiranga contra o ABC no último sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro. Qual é o grau da lesão de Gedeilson que saiu com dores no jogo passado? E também os bastidores das discussões dos jogadores do Ipiranga com o ABC. Tudo isso eu te conto no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazzaruto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje vamos analisar o jogo do Ipiranga no último sábado, que ficou com aquele gosto amargo pelo contexto da partida. O Ipiranga já com 2 pontos a mais na tabela de classificação, mas acabou sofrendo aquele gol aos 52 minutos. E ainda vamos falar sobre a situação de Gedeilson, que saiu com dores no jogo contra o time potiguar, e também sobre as discussões que nós tivemos nos bastidores logo depois que o árbitro da partida apitou o final do jogo. Antes, deixa eu dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. A Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Agora em novo endereço, novo espaço, mais amplo, moderno, para melhor atender você, nosso cliente. Toda a linha de vinhos, agora para o inverno, você encontra vinhos nacionais, vinhos importados na Adega Brasil Bebidas. E uma outra infinidade de produtos, como destilados, cervejas, espumantes, tudo isso você encontra na Adega Brasil Bebidas, na Rua Sidney Guerra, praticamente ao lado da Detalhes Acabamentos, em frente ao trevo de acesso ao bairro Zimmer. Também o apoio da System Software de Gestão, há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. E também Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Rapaziada, o Ipiranga empatou em 1-1 com o ABC no último sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro. Um bom primeiro tempo do time de Thiago Carvalho, que teve 3 mudanças. O técnico não pôde contar com Caio Melo, que teve um problema familiar e acabou não indo para campo, estava inclusive no Rio de Janeiro. Não pôde contar também com o Matheus Anderson, que teve um desconforto na panturrilha no trabalho do meio da semana passada, e ainda Edson Carius, que cumpria a suspensão. Para os lugares desses jogadores, Thiago Carvalho mandou a campo Lucas Marques na segunda função, utilizou o Reift no lugar do Matheus Anderson e na frente Zé Vitor foi o substituto de Edson Carius. Bom, o Ipiranga no primeiro momento conseguiu pressionar o time do ABC, que estava bem postado defensivamente, e veio com uma proposta muito clara de voltar para Natal com pelo menos 1 ponto. Esse desde o início ficou muito claro que era o objetivo do ABC. Tanto é que no primeiro tempo praticamente não trabalhou o sistema defensivo do Ipiranga e muito menos o goleiro Alexander. E o Ipiranga, por outro lado, teve grandes oportunidades e acabou fazendo do goleiro da equipe do ABC o melhor jogador em campo. Ele fez pelo menos umas 3 grandes defesas, evitando gols da equipe verde e amarelo. Méritos do goleiro? Sim, mas também o Ipiranga poderia ter caprichado um pouquinho mais nas finalizações para poder ter balançado a rede. No segundo tempo, o jogo mudou. Isso porque o time do ABC começou a aproveitar os espaços que o Ipiranga começou a dar, começou a ter um pouco mais de volume de jogo do que tivera no primeiro tempo e em alguns momentos, tentou levar perigo, mas ainda com pouca capacidade de definir as jogadas. Até que aos 48 minutos, depois de mudanças que foram feitas pelo técnico Thiago Carvalho e também pelo Roberto Fonseca, técnico da equipe do ABC, o Ipiranga conseguiu aos 48 minutos, numa bola, depois de uma sobra de um escanteio, a bola é cruzada para o William Gomes na grande área, ele escora de cabeça e o Zé Vitor faz um belo gol, um gol característico de centroavante, que é muito importante para o Zé Vitor, porque essa é uma boa notícia. Zé Vitor voltou a marcar gols e precisava disso, como o Carius na rodada passada também precisava balançar as redes, já que os 2 centroavantes vinham tendo dificuldades de marcar gols. Então foi muito importante, como também foi importante o retorno do Mossoró. Mas aí quando já se encaminhava por uma grande vitória do time do Ipiranga, vem aos 52 minutos uma bola do lado esquerdo que acaba vindo para o Iago bate, a bola desvia no jogador do Ipiranga e aí acaba matando o goleiro Alexander, que até foi na bola, mas nada pôde fazer. Empate em 1-1,
que ficou com um sentimento de frustração, já que o Ipiranga aos 48 tinha marcado o gol, já era o minuto final do jogo, mas acabou sofrendo o gol do empate. Por outro lado, nós tivemos depois do jogo uma situação que muita gente me perguntou o que aconteceu, o que houve ali, que estava uma discussão forte, né, entre jogadores do Ipiranga, jogadores da equipe do ABC. Bom, eu vou passar o relato que eu pude absorver de alguns jogadores que passaram pela zona mista e que eu pude conversar, e também em algumas conversas de bastidores. Alguns jogadores do time do ABC começaram a provocar o Ipiranga, e jogadores do Ipiranga e membros da comissão técnica, inclusive, começaram a provocar a própria torcida do Ipiranga. Até que quando veio o gol, teve toda aquela festa, que até o presidente disse na conversa que eu tive com ele depois do jogo, que parecia que era uma final de campeonato e tinha ganhado um título o ABC com aquele gol no finalzinho. Mas até aí tudo bem, né? E aí depois eu vou para a entrevista coletiva, faço a entrevista coletiva com o técnico Thiago Carvalho, e depois da entrevista do técnico Canarinho, eu converso ali no Salão Branco do Colosso com o presidente Adilson Stankiewicz, e aí ele me diz em entrevista que foi uma atitude vergonhosa, especialmente do treinador Roberto Fonseca, que, segundo o presidente, né, estava completamente destemperado, o técnico da equipe do ABC, e que, inclusive, né, era um profissional que já esteve no radar do Ipiranga e que futuramente poderia vir a treinar o Ipiranga. Mas depois dessa atitude descontrolada dele, está arriscado da lista de possivelmente no futuro vir trabalhar aqui no Colosso Alagoano. Então, uma declaração forte do presidente Adilson Stankiewicz com relação ao técnico do ABC. Outra informação também é com relação à situação de Gedeilson. Eu conversei com algumas pessoas nos bastidores e o que foi me passado foi o seguinte, que hoje, segunda-feira, o Gedeilson vai passar por uma ressonância e a partir daí já vai saber qual é a situação deste atleta. Ainda não se tem uma confirmação se é uma lesão mais séria que vai tirar o jogador por 1, 2, 3 ou 4 semanas. Não se tem ainda essa definição. Mas hoje ele passa então por exames e muito provavelmente na terça-feira já a gente tenha um resultado mais preciso. Preocupa muito, né? Porque o Ipiranga tem hoje o Gedeilson como titular absoluto da lateral direita, mas, né, caso não tenha condições de jogar, por exemplo, contra o Confiança, o técnico vai ter que apostar em utilizar o Johan, que é um lateral que vai jogar naquela função, ou o Jonathan Ribeiro, que são características diferentes. O Johan é um pouco mais jogando recuado, e quando joga o Jonathan Ribeiro aí com uma postura muito mais agressiva, né, pela própria característica, já que ele joga muitas vezes pela ponta, inclusive pela ponta direita, invertendo os papéis com o outro extremo do lado esquerdo. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. Roca Engenharia e Arquitetura, que conta com profissionais qualificados e capacitados para viabilizar a execução do seu projeto, seja ele residencial, comercial ou industrial. Nós projetamos o seu empreendimento aqui na Roca, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. E Demarco, Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim e com filial em Santa Maria. Por hora era isso, um grande abraço e até a próxima!